O Brasil, você sabe, ele começou muito recente em termos de educação superior e ciência. A gente sempre brinca que se Dom João VI, a gente tem que agradecer a Napoleão Bonaparte. Nada contra os portugueses, vamos deixar. Mas o Brasil não podia imprimir. Então, quando, em 1808, Dom João veio para cá e trouxe toda a biblioteca, trouxe a cultura, é que o Brasil começou a existir. E para necessidade da própria coroa, se criaram as escolas de direito, de medicina, as de agricultura, e assim vai. A escola de engenharia, que era mais voltada, dizem, né, que ela começou um pouco antes da vinda de Dom João VI. Eu não sei se é real ou não. Mas aí o Brasil criou, né, o Jardim Botânico, que era um centro de pesquisa, e vai crescendo. E no Império de Dom Pedro, muitas instituições foram iniciadas, mas, de fato, universidade só começa no século XX. Então, diferentemente de toda a América Espanhola, que a América Espanhola teve universidades tanto no México quanto no Peru em 1550, né? A Universidade de São Marcos do México e a do Peru. O Brasil, a universidade como tal, dizem que é a de 1920, a antiga Universidade do Brasil, que é a UFRJ. Aí o Paraná diz que a deles é um pouco mais antiga, a Amazônia, mas, de fato, se a gente for bem pragmático, a primeira universidade, na minha visão, é a Universidade de São Paulo. E eu não sou de lá, eu sou da Federal, Universidade Federal de São Paulo. Então, a USP realmente é criada com aquele conceito que nós temos de congregar diferentes áreas do conhecimento. As instituições de política científica são mais, com uma certa política científica, são já da metade do século XX, né? A criação a reforma universitária, porque antes ser professor no Brasil, é importante também que se diga, principalmente nas instituições federais, ela era mais um diletantismo. A pessoa não conseguia manter a família. Não existia dedicação exclusiva a tempo integral. Isso começa em 1968. Curiosamente, durante a ditadura militar. Quer dizer, eu lutei contra a ditadura militar como estudante, mas também eu tenho que reconhecer alguns acertos. E a pós-graduação, o parecer Sucupira também é de 68. Então, se você olhar esse conjunto, nós começamos a existir muito como unidades integradas a partir de 1960 para frente. Então, você tem criação da FINEP, Financiadora Nacional de Estudos e Projetos. Ela nasce primeiro dentro do bojo do BNDES, daí ela sai, o FNDCT, o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq e CAPES, 1900, estão com 71 anos esse ano, tanto a CAPES quanto o CNPq. E aqui é curioso, é importante eu também salientar, o papel dos cientistas e professores na criação das duas entidades, complementares, mas distintas. Né? A CAPES é criada no sentido da formação de recursos humanos e o CNPq
na ciência, né? Começa como o almirante Álvaro Alberto, pensando em energia nuclear, mas depois ele logo muda para todas as áreas. E, de novo, um parênteses, a estabilidade dessas entidades, que para nós parecia que estava muito claro, nestes últimos anos, o governo de plantão tentou acabar com o CNPq, dizendo que o CNPq era desnecessário, que CNPq e CAPES faziam a mesma coisa. Então, mostra a fragilidade do sistema brasileiro. O Ministério de Ciência e Tecnologia, que é criado no governo do Sarney, ele passou por várias coisas. O número de ministros é muito grande, e, além disso, ele foi extinto pelo Collor, depois volta com uma secretaria, depois uma secretaria ligada à presidência, e depois como ministério. O ministério retoma como Ministério de Ciência e Tecnologia, depois ele adquire o I de Inovação, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Aí, quando a presidente Dilma é retirada do governo, colocam dentro do Ministério as comunicações. Aí, no governo Bolsonaro, comunicações volta a ser um ministério separado, e eles mudam para o nome do ministério para Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Então, hoje é isso que nós temos. Política, zero. Obedecer o que diz a legislação, zero. Então, nós temos leis, inclusive para a relação universidade-empresa, universidade-sociedade, muito boas, mas pouco praticadas, infelizmente. E os nossos recursos, que já são muito poucos, que, na verdade, de todos os recursos que o Brasil investe, para a ciência é 0,5%, 0,3%, dependendo do ano. Ou seja, é nada. O Ministério, este governo aqui, o Ministério da Economia, não vê como prioridade o Brasil fazer ciência e fazer inovação. Inclusive, em reunião foi dito para empresários, tinha cientistas presentes, mas para empresários, o Brasil não precisa fazer inovação. Quando ele precisar de alguma coisa, ele compra, saber se vai ter quem quer vender. Olha, eu tive o privilégio de ser vice-presidente por 2 mandatos, que são de 2 anos, junto com o nosso querido ex-ministro, faleceu, o Marco Antônio Raupp. E depois eu fui presidente por 3 mandatos, 6 anos. Então, eu fiquei quase 10 anos, eu fiquei junto da SBPC. A SBPC, ela congrega as sociedades científicas. Independente se você é um pesquisador de alto renome ou se é um pesquisador ou somente um professor. Ela junta todo esse contingente de pessoas que acreditam que via educação e ciência você muda o Brasil, né? Ela foi criada em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Várias foram criadas na América Latina. A SBPC é a única que sobreviveu. Ininterruptamente, desde a sua criação, ela faz uma reunião anual, fora outras. E quando eu estava presidente, a gente começou uma interlocução de forma mais sistemática com o parlamento, em Brasília, né?
deputados e senadores. E trouxemos a ABC para junto, porque a gente sempre trabalhou junto. A ABC tem 106 anos, foi criada por um grupo de pesquisadores, a maioria deles da área das engenharias, e como qualquer academia, para ser membro é por indicação, votação e qual a contribuição científica. Então, o currículo é muito relevante. Lembra, as academias que tem na Europa, a maioria delas, que não é indica e entra, tem uma votação, a americana, né, tanto a National Science Foundation, como a Academia Nacional de Ciências, como a engenharia, assim por diante. Então, o que elas fazem é, o termo em inglês é chato, mas é advocacy, lutar para esclarecer por que precisa a ciência. E eu não esqueço, um dos ministros que nós tivemos, ele falou para nós, político, ele disse, eu não tive contato antes com pessoas como vocês, que lutam não para valor próprio, para benefício próprio, mas para o benefício da sociedade. Vocês não estão nunca pedindo aumento de salário, vocês querem condições para trabalhar mais, para produzir mais para a sociedade. E é verdade. Então, a SBPC e a ABC estão sempre defendendo esses valores, tá certo? E agora, né, eu fiquei 3 anos como vice do professor Luiz Davidovich, que é física quântica, e agora eu fui eleita primeira mulher em 106 anos, presidente da Academia Brasileira de Ciências, e eu sou da área de biomédica, em especial eu trabalho com açúcares complexos, que é a glicobiologia, e a biologia celular e molecular desses açúcares. Embora a gente tivesse tido muito poucas instituições lá no final do século XIX e começo do século XX, uma área que o Brasil é muito importante mundialmente é a área da medicina, que começa, na verdade, com as chamadas doenças ditas negligenciadas, quando, na verdade, negligenciada é o paciente. Não existe a doença negligenciada. Não existe medicamentos porque não convém à indústria farmacêutica. São doenças de que as pessoas vão poder pagar pouco. E isso começa, se vocês lembrarem, com a fundação do Instituto da Fiocruz, né? Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz resolve problemas graves para o início da República, né? As doenças que estavam assolando. E aquilo se criou uma tradição. Junto com aquele instituto, um ano antes ou um ano depois, eu não me lembro, tem a criação do Butantan em São Paulo. Então, o Brasil, nessa área da medicina, sempre foi muito relevante. Ele trouxe contribuições. E, na verdade, já que nós estamos falando num canal de história, eu vou trazer ainda da época do Império. O pai de Castro Alves era médico e fazia parte dos chamados médicos tropicalistas. E tem um periódico que foi editado aí por muitos anos, que é espetacular, que se chama Gazeta Médica da Bahia. E nele tem publicações. A Wuchereria, que é uma doença parasitária, foi descoberta por Wucherer, que era um pesquisador alemão que morava no Brasil, junto com o Peter, que era inglês. Então, isso é um pedaço que a maioria dos brasileiros não conhece,
que precisaria ser trazido de volta. Aí, infelizmente, você vê como o pessoal diz, não, o Brasil não é racista. O Brasil é racista. Me desculpe. É racista e só vai melhorar o dia que assumir isso. Naquela época, teve não vou dizer o nome, porque não cabe, mas um dos editores da revista traz uma nova teoria dizendo que não era do ambiente, porque o que os tropicalistas, que não é Caetano e Gil, os tropicalistas de 1800 e alguma coisa, eles diziam que era o ambiente, não é que uma pessoa era mais favorecida para ter a doença do que outra, mas a doença existia prevalente em certos climas. O pessoal muda e diz que é uma doença associada ao biotipo. Então, e aí começa uma discriminação, tipo uma eugenia, com o negro, dizendo que era o negro que tinha essas doenças. Mas isso foi muito importante, é um pedaço da história. E o pai do Castro Alves era do grupo que fazia as pesquisas, ele era médico. Então, a área médico Brasil foi bem. A outra área que o Brasil também se desenvolveu, e hoje está aí, né? Todo mundo diz que o Brasil é que vai poder solucionar a fome do mundo, as escolas de agronomia e pecuária. Elas vêm da data algumas, ainda no Império, final do Império, início, então, tinha uma tradição. O próprio Instituto Agronômico de Campinas foi criado por Dom Pedro, final do Império. Então, essa área também existia. Indo para as humanidades, a área da antropologia, da minha visão, é uma área muito relevante aqui no Brasil, né? E que criou diferentes escolas que olham a contribuição, que infelizmente estão querendo dizer que não existe, né? Dos povos originários, quilombolas, etc, etc. Então, eu vejo que existia, vem de alguns anos esse ambiente. Bom, aí cria-se CNPq e CAPES, começa o investimento sistemático, mais sistemático. Várias pessoas são enviadas para estudar Estados Unidos e Europa, voltam, retornam e começam laboratórios que são extremamente relevantes. O próprio almirante Álvaro Alberto, ele volta dos Estados Unidos com essa ideia daí, porque ele trabalhava muito com energia nuclear, de tal maneira que a Marinha do Brasil tem uma pesquisa em energia nuclear muito relevante, muito. Outros, não vamos esquecer a criação da Embrapa, né? Manda-se estudar, volta. E agora o que está acontecendo? A Embrapa está à míngua, sem financiamento. Quer dizer, a falta de visão, isso é falta de política. O Brasil não tem política de Estado. E isso é muito ruim. Ele tem política de governo. Então, isso permitiu esse crescimento. A fuga de cérebros, eu vou além da fuga de cérebros para o exterior. Está saindo, eu mesma, vários ex-doutores formados por mim, pós-doutores, vários, estão espalhados pelo mundo. Europa e Estados Unidos. É bom para eles, é ruim para o Brasil, porque o Brasil investiu, mas o Brasil não soube segurar. Agora, o que está acontecendo, que é mais grave, porque esses que foram para o exterior, eles podem, como diáspora, serem parceiros de laboratórios aqui no país, o dia que a gente voltar
a acreditar em educação e ciência. Mas o que me preocupa, e é muito sério, é a perda a evasão que não está vindo para a pós-graduação. Estão sobrando vagas, porque o valor das bolsas não é condizente para sustentar uma pessoa, não é para sustentar uma família. Então, muitos jovens, e depois não têm absorção pelo mercado, porque concursos todos bloqueados. Institutos de pesquisa ligados ao Ministério, eu vou dar um exemplo, INPA da Amazônia, Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, o que está acontecendo? Ele chegou a ter mais de 1.000 pesquisadores, hoje ele tem 100 e poucos. Estão acabando com os institutos. Então, isso é muito grave. Então, o jovem, você está tendo uma drenagem, não sei para onde eles estão indo, mas não estão vindo para a ciência, não estão vindo para a pós-graduação. Então, é muito grave a situação do país. Eu digo sempre, nenhum governante tem o direito de tirar o sonho do jovem. Tem o direito de fazer e de decidir quando as pessoas... E aí entra, viu? Não é só presidente e governador. A gente teve ontem uma votação pelo Congresso Nacional da MP da sucata. Eles tiraram o dinheiro da ciência para colocar em compra de caminhão, para favorecer, como se isso é que vai mudar o país. Todas as pesquisas de energia limpa que eram pagas, né, que eram financiadas com esses recursos. Mas isso não foi. O presidente mandou, o Congresso podia ter votado contra. Nós trabalhamos para isso, mas não fomos ouvidos. E em véspera de eleição. Então, é por isso que eu digo, as pessoas esquecem que mais importante, ou tão importante quanto, vamos colocar, quem ela coloca como governador ou presidente, é quem ela coloca como deputado. Porque esse cara você está dando, ou essa senhora, ou esse senhor, você está dando a eles o direito, uma carta dizendo, você fala em meu nome. E a maioria dos brasileiros não lembra em quem votou. A educação no Brasil tem que vir urgente em todos os níveis. Senão o país não vai dar certo. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.